Olá, muito bom dia. Hoje eu estou aqui para uma mensagem, para falar a respeito de algo que eu tenho sentido algumas vezes. Seja bem-vindo, quem está entrando aí, Clodoaldo, seja bem-vindo. Acabei de iniciar essa live, na verdade, mais para Rosane, querida, seja bem-vinda. Hoje eu senti um desejo no meu coração de falar a respeito de um tema que, como eu costumo dizer para vocês, às vezes tem alguns assuntos que me pegam, seja por minha experiência própria, seja por questões aí, situações que eu presencio, que não estão diretamente ligadas comigo, mas que às vezes eu presencio e sinto o desejo de falar, trocar uma ideia com vocês, Então quem quiser participar, e colocar alguma situação a respeito, mas eu gostaria de falar um pouquinho de uma situação até complicada de se dizer, que é um pouco da questão do ego no meio metafísico, no meio espiritual. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa assim que eu tenho a minha fé, mas não sigo nenhuma religião, sou uma pessoa também que tenho poucos mestres, Eu entendo um mestre como uma pessoa de referência, uma pessoa de sabedoria, Todas as pessoas que têm um conteúdo bacana, algo bacana a compartilhar, Um conhecimento que não precisa ter uma formação para isso, de repente apenas pela bagagem de vida de uma pessoa, ela consegue se transformar num ser muito sábio e pode ser referência para outras pessoas, de acordo com aquilo que ela já passou, de acordo com aquilo que ela já aprendeu, e que ela transborda. Então tem pessoas que têm talentos, têm dons, independente de formação, independente de qualquer coisa, elas têm talentos, dons, ou de repente um amor muito grande que elas transbordam e elas acabam se tornando referências para as outras. Então, quando a gente fala de mestre, existe assim muitos mitos, em relação a isso. Existem pessoas que confundem ter referências, de sabedoria com idolatrar, outros seres humanos. Então a gente vê idolatria aí dentro das religiões, no meio artístico, numa série de setores aí da nossa vida, e eu fico assim um pouco impressionada com isso, porque eu não consigo, não sei se é um problema meu, um defeito meu, às vezes alguns podem dizer que é falta de humildade, mas eu realmente não consigo idolatrar alguém. Como por exemplo acontece no meio artístico. Eu tenho amigos, tem pessoas conhecidas que eles idolatram certas figuras do meio artístico, ou então agora no meio espiritual, tem pessoas que idolatram, os seus mestres, aí as pessoas, que de repente são referências na religião, ou nas crenças que tem, então idolatram essas pessoas. E aí eu queria colocar algo a respeito disso, Então uma mensagem para vocês, que primeiro, cuidado, com essas idolatrias, mesmo com quem você considera seu mestre, lembrar que somos todos seres humanos. Então às vezes as pessoas classificam como falta de humildade, mas eu não entendo como falta de humildade, eu vejo a todos como nossos irmãos, Mesmo uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma espiritualidade muito forte, ela é um ser humano igual a mim, passível de acertos e de erros. Ela pode ter se especializado ou ter se desenvolvido mais em determinada área, mas isso não dá o direito ou a compreensão para as outras pessoas colocarem essa outra num pedestal, e às vezes fazer até com que essa pessoa se perca do propósito dela, Essa questão da internet hoje, A pessoa tem um conhecimento específico e aí ela atrai lá milhões de seguidores e aí ela já começa a selecionar com quem ela vai falar, com quem ela não vai falar. Tem um monte de assessores, para ver quem pode se aproximar, quem não pode, quanto vai custar para que essa pessoa se aproxime dela. Então assim, eu tenho percebido isso, Como eu disse desde o começo, eu tenho poucas pessoas, que eu enxergo assim como referências na minha vida, Gosto de muitas,
né? Tenho admiração e respeito pelo conhecimento que cada uma dessas pessoas tem, né, que agregaram muito na minha vida e eu sou muito grata, mas eu não idolatro ninguém, né? Eu não vou me submeter a determinadas situações para chegar perto de uma pessoa que eu admiro. Que lindo, prof, puro e verdadeiro, tocante. Então, porque realmente isso tá me tocando esses dias, assim, né? Quando a gente ensina alguma coisa, mas a gente tem que estar em eterno processo de aprendizagem, porque senão tudo se torna obsoleto, né? E tudo que a gente puder agregar, a gente tem que estar sempre estudando, ter a humildade de estar sempre estudando. E eu sou o tipo de pessoa que eu vou atrás das pessoas que me são referências, daquelas que eu vejo que conseguem transbordar o máximo de conhecimento e o mais puro dos conhecimentos, porque eu não consigo, assim, simplesmente admirar ou idolatrar, como as pessoas fazem hoje em dia, uma pessoa pelo status dela, pela posição que ela assumiu. Para mim, ela precisa ser uma referência, ela tem que ser um modelo daquilo que ela prega, ela tem que praticar aquilo que ela ensina. Então, se não serve nem para ela, como é que vai servir para as demais pessoas? Né? Então, primeiramente, eu acredito que esses mestres, eles têm que se cercar de assessores, né? Já que eles têm essa necessidade, às vezes, né, conseguem uma fama maior aí, né? E hoje com essa questão da internet, como eu estava falando, então milhões de seguidores, então tem que ter uma equipe por trás para filtrar, né? Para cuidar da imagem e tudo mais, maravilha. Só que uma vez que você não se cerca de pessoas que estejam vibrando nesta mesma frequência de amor, né, de aprendizagem, de ensinamento, não funciona. Porque aí você tem uma referência de um mestre, mas ele tem um assessor tão, como eu posso dizer, às vezes grosseiro, né, tão insensível, ou então, eu coordeno, como se ele fosse a figura principal, né, como se ele determinasse, eu gosto de você, você chega perto do mestre, eu não gosto de você, então eu vou dificultar a sua vida. Então tá cheio disso nesse meio, gente. Nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de uma conexão com o amor maior. E aí você passa por esse tipo de situações, né, do assessor de uma pessoa que te serve como referência, te tratar mal, ou achar que você vai, você não vai, eu mando, eu estou falando em nome dele. Então é uma coisa assim muito pequena diante da grandeza que a gente busca nesse meio espiritual, certo? Então tem isso. E quando o próprio mestre acha que ele tem que ter um tratamento diferenciado porque ele é famoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo, ele se desviou do caminho. Quando o acesso ao conhecimento dele já é seletivo, para alguns, então não tem mais um propósito nisso. Aí, para mim, infelizmente, aí perde, né, toda a consideração. Claro que nada invalida a sua bagagem, o seu conhecimento, mas quando isso não te faz estar próximo das pessoas, quando já se perdeu do sentido, né, desse propósito que é servir aos demais, né, com amor, com generosidade, compartilhar aquilo que se aprendeu, então o sentido foge totalmente, né, daquilo que se propõe na espiritualidade. Então, gente, a mensagem de hoje, eu acho que é importante nesse sentido de tantas pessoas que acompanham esses mestres entenderem, vibrarem na mesma frequência do amor, né, do ensinamento, da compaixão, né? Porque as pessoas estão em busca de evoluírem, estão lá às vezes com conflitos terríveis, né? Com situações que elas não conseguem entender, e aí elas estão em busca de alguém que tenha mais conhecimento. Mas se você tem, né, que passar por certas humilhações para chegar, ou então você de repente ser excluído, né, por algum assessor, por alguém que acha que você não pode chegar lá, é um pouco complicado. Eu tô vendo assim que o ego das pessoas está desviando essas pessoas do caminho, né? Às vezes um trabalho tão bonito que foi construído ao longo do tempo, com tanto estudo, né? Com tanta pesquisa, né? Tanto desenvolvimento, e aí a pessoa chega e se coloca num pedestal,
né? Só alguns podem acessar o conhecimento que ela tem. Ou então, porque eu sou muito famoso, então você tem que tomar cuidado com o que você vai falar dentro dos meus grupos, dentro da minha escola, porque se você quiser compartilhar qualquer coisa do seu trabalho, você tem que pagar por isso, né? Então olha só, né? Um mestre se sentindo ameaçado pelo conhecimento de outros. Eu ensino diversas pessoas a numerologia, né? Quantos anos ensinando numerologia? As pessoas fazem mentoria comigo para seguir esse caminho profissional e eu posto foto. A fulana, né, minha aluna, está aqui se especializando para trabalhar com numerologia. Quer dizer, é muito gratificante para mim, porque ela não vai virar minha concorrente. Ela vai ser uma pessoa que vai levar esse conhecimento onde eu não posso chegar. E olha o tamanho desse mundão. Né? E as pessoas se sentindo ameaçadas, cuidando lá da sua imagem, como se isso fosse o mais importante do que o que elas têm para ensinar. O título que você recebe não é mais importante do que a tua obra. Então, humildade, gente. Muita humildade. Está faltando humildade. Permita que essa live possa ser compartilhada. Eu agradeço por você querer compartilhar, Rosane. Vou tentar salvar assim, para deixar aí, porque assim, tá me tocando muito isso, né? Porque eu vejo tanta gente pregando o amor e segregando, selecionando quem pode chegar perto, quem não pode, quem pode falar do próprio conhecimento perto dele ou não, porque, né? Primeiro, não está concorrendo. Né? Cada profissional ele tem a sua forma, né, de chegar no seu público. O público vai se identificar com a maneira, né, de cada um dessas pessoas que tem esse conhecimento a compartilhar. Então é o público quem decide com quem ele vai aprender. Porque mesmo que você tenha um baita de um conhecimento, de repente você não me toca, mas toca o fulano ao lado. Então você tem o seu público, né? Outro profissional tem o dele. Não existe concorrência, existe identificação. Né? Ou então, às vezes a pessoa é de outra área, mas você já está lá em cima e não quer dar chance porque você já trilhou um caminho, você já conseguiu seguidores, você já conseguiu um público muito grande e para ela se aproximar eu vou ver se eu vou querer ser a ponte dela. Gente, o conhecimento, você está aqui para transmitir conhecimento. Você não tem esse conhecimento, deixa o outro transmitir, deixa o outro compartilhar aquilo que ele sabe. Mas não é uma guerra de egos o tempo todo e dentro da espiritualidade, do meio espiritual. Isso é muito triste, né? Muito triste. Bom dia, minha queridinha Maria Luísa. Então é isso, gente. A mensagem de hoje fica por conta dessa minha percepção, né, de tanto ego dentro do meio espiritual. Né? Assessores que acham que são mais do que os mestres que estão sendo procurados, que eu gosto, você chega perto dele. Eu não gosto, você não chega. Ele me deu tal ordem e eu vou zelar por isso, mas de uma forma agressiva, de uma forma grosseira, de uma forma egoísta. Não. Está defendendo ali o trabalho da pessoa, maravilha, você está ali para trabalhar para ela, mas não se esqueça que ela prega o amor dentro da espiritualidade. Então fale com amor. E aos mestres, mais humildade. Não é porque tem milhões de seguidores que agora eu vou ver quem chega, quem não chega, quanto eu vou cobrar, quanto eu não vou cobrar, o que você pode falar dentro do meu grupo, o que você não pode falar, o trabalho que você pode divulgar e o que você não pode divulgar. Então é aquilo que eu digo, né? Não tem essa necessidade de se sentir ameaçado, uma vez que você está se sentindo ameaçado com qualquer coisa que o outro tenha a compartilhar dentro daquilo que você acha que é o seu grupo. Você está totalmente desviado do seu caminho, do seu propósito, né? Ninguém pode ser mestre sem humildade, sem acreditar no compartilhamento de conhecimentos, né? Porque, eu falo sobre determinada coisa, você está aqui dentro do meu grupo, mas você não pode expressar o seu conhecimento porque a estrela aqui sou eu. Gente, se eu estou dando uma aula de numerologia e alguém quer compartilhar uma compreensão sobre um determinado número, venha!
né? De repente você arrumou as palavras certas que eu possa não ter encontrado. De repente aquela palavra que você falou para descrever um determinado número, uma situação que você trouxe, exemplifica melhor do que eu poderia exemplificar. Então vamos unir conhecimentos. E não ficar disputando para ver quem é melhor, para ver quem se destaca mais, para ver quem consegue mais seguidores, para quem tem um público maior. Eu tô achando isso muito triste. Muito triste. Certo? Você tem que... você às vezes admira as pessoas, você vai buscar, né, mais conhecimento sobre a área que você já atua com ela, né? Com essa pessoa vai buscar mais informações, porque pela bagagem que ela tem, por tudo que ela já estudou, de repente vai agregar a você, e você tem algum conhecimento, você tem que pisar em ovos para ver o que você pode falar ou não, para não tirar o brilho dela. Que, gente, qual é o foco, né, dos aprendizados, da espiritualidade? Ver quem se destaca mais, ou é o compartilhamento de ideias, de experiências, de tudo que se aprendeu? Então o povo está muito preocupado com isso, com concorrência, com quem brilha mais. Muito triste, tá? Mas hoje não é um dia triste, hoje é um dia da vibração 3, né? Mas é um dia de comunicação, então vamos trocar uma ideia, vamos refletir também sobre essas questões, né? Eu não consigo admirar pessoas, por mais bagagem que elas tenham, por mais fama que tenham, se elas não têm a humildade de compartilhar, de receber aqueles que os admiram, né? Ai, não, tem que ver aonde você vai postar o que eu tô falando. Gente, se você não tem segurança sobre o que você tá falando, não pode ser postado, tá preocupado com isso, não é um problema do outro, é uma insegurança sua. Ver onde você vai pôr, eu não sei se eu autorizo a minha imagem. Ah, gente, olha, preguiça. Tô com preguiça dessas referências, viu? Como eu disse desde lá no começo, eu sou uma pessoa que, olha, não que eu não tenha admiração, eu tenho admiração pela bagagem, pelos conhecimentos que as pessoas acumulam e pela maneira como elas compartilham, pelo amor que elas demonstram pelos outros seres humanos, né? Focando nesse transbordar do conhecimento. Isso me faz ter admiração. Mas falar que eu vou admirar uma pessoa porque ela é famosa, porque ela tem muitos seguidores, se ela não conseguir me transmitir nada, né, tocar no meu coração com o conhecimento que ela tem, não vai ter a minha admiração. Me desculpe, até os colegas de trabalho mesmo da área de numerologia, né? Às vezes eu sigo muitos porque eu acredito que é isso, a gente tem que trocar informação, né? A gente estudou, mesmo que seja da mesma área, né? De repente, aquilo que eu falei, né? Uma descrição que você faz, poxa, tem tudo a ver, bacana, então vamos trocar, vamos compartilhar conhecimentos. Eu participo, né, das lives de outros profissionais da minha área e também permito que eles participem, que eles coloquem, né, a visão deles sobre determinados números. Eu acho essa troca muito interessante, mas não é porque tem um monte de seguidor que a pessoa é a melhor naquilo que faz, né? Porque hoje é tão fácil comprar seguidor, né? Tem um monte aí que compra, tá? Tem 20, 30 mil, 50 mil, 1 milhão de seguidores, e aí você assiste uma live e a pessoa fica ali segurando conhecimento. Às vezes você percebe que ela tá tão insegura que ela nem sabe o que ela vai dizer a respeito daquilo, ou então passa uma coisa assim tão superficial que pra ela aquilo tá bom. Então um pouquinho mais de humildade, não é porque você tem um monte de seguidores, não é porque você arrasta uma legião de fãs atrás de você, que você é um verdadeiro mestre, que você é realmente alguém que faça diferença na vida das demais pessoas. Então eu peço isso, um pouco mais de humildade àqueles que são referência para as outras pessoas. Para que não haja mais esse tipo de coisa, de assessor humilhando as pessoas para ver quem vai chegar perto do mestre e quem não vai chegar. O mestre que está mais preocupado com a sua imagem, com o que você vai ganhar, surfando, é o que eles acham, né? Que vai surfar no sucesso deles, na fama que eles têm. Gente, o conhecimento está aí para ser compartilhado. Se você está mais preocupado com a sua imagem, se você está mais preocupado com a sua fama, do que em ensinar, em transbordar, em compartilhar aquilo que você aprendeu, você não serve para ser mestre. E você que é um assessor, que seleciona as pessoas de acordo com a sua
compatibilidade com ela para chegar no conhecimento de um mestre, você não serve para estar do lado dele. E os mestres têm que perceber isso, né? Estar rodeado de pessoas, de equipes que compartilham dessa mesma vibração de amor, dessa mesma sintonia. Porque senão não funciona. É tão fácil. Às vezes a gente segue uma pessoa, né, que adquiriu alguma fama, né, há décadas, que nem eu sigo algumas pessoas há décadas. Eu conheci esse mundo metafísico quando eu tinha 8, 9 anos, né, desde a Rádio Mundial, que eu escutava, né, grandes nomes aí como Gasparetto, Cristina Cairo, diversas pessoas aí que trazem um conteúdo maravilhoso para nós, né, que tem uma bagagem admirável, extraordinária, né? Eu sigo essas pessoas, mas é muito fácil, às vezes você segue por décadas uma pessoa, vai aprendendo com ela, né, tudo aquilo que é colocado, né, através dos programas, dos livros, das palestras, dos cursos, a gente, né, vai atrás de tudo isso, e aí o dia que você chega para conhecer essa pessoa, né, se aproxima, né, às vezes, né, a gente tá ali, eu falo isso, eu sou pouco fã, poucas pessoas tocam realmente o meu coração, né, e eu tenho alguns motivos, né, para continuar ali, seguindo, aprendendo com elas, mas às vezes você seguiu durante tantas, né, umas décadas, que a gente já tá ali na faixa dos 40, né, então você seguiu décadas as pessoas, e aí o dia que você chega perto dela, tudo aquilo cai por terra, assim, é uma coisa triste, muito triste, decepcionante, né? Porque você pensa que tudo aquilo que ela ensina é o que ela pratica no dia a dia dela, e não é. Ou então ela está cercada de pessoas que não compartilham daquela mesma vibração, não percebe, e aí a imagem dela mesmo acaba sendo prejudicada, né? E aí a gente percebe que é uma guerra de egos, né? Uma coisa de que eu sou melhor que você. Qual é o mestre sábio que se sente melhor que o seu irmão? Né? Se todos somos suscetíveis a erros, a acertos, todos nós estamos aqui nessa caminhada, nesse processo para evoluir, né? Então quem pode se considerar melhor que alguém? Então é isso, gente. Então um pouco mais de humildade. Um pouco mais de humildade para todos e menos ilusão, né? Para aqueles que estão aprendendo, colocando as pessoas num pedestal e se esquecem que são só seres humanos, iguais a todos, por mais conhecimento que tenham numa determinada área da vida, né, num determinado tema, são seres humanos, passíveis de erros e de acertos. Então cuidado com quem você coloca lá em cima, lá no pedestal. Tá joia? Porque aí a gente tem todas essas decepções, né, esses grandes líderes religiosos, por exemplo, né, que foram parar na cadeia, e que eram idolatrados aí por tanta gente, pessoas que idolatram até artistas, né, figuras aí da mídia. Então cuidado com essas referências que vocês têm, tá? Então não se submetam a humilhações porque vocês acham que as pessoas estão num patamar acima. Se elas estão mesmo nesse nível elevado de conhecimento, elas se entendem como seres iguais, humildes, em processo de evolução. Não são melhor que os outros, não têm o direito de humilhar as outras pessoas, né? Muito menos as suas equipes têm o direito de fazer isso com os outros. E tudo que é com conhecimento deve ser compartilhado, mesmo que eu tenha muitos seguidores, mesmo que eu tenha uma fama, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, que eu seja uma pessoa que esteja em evidência dentro da minha área. Se o meu colega tiver algo a agregar, será sempre muito bem-vindo. Eu não vou cobrar por isso, porque ele está, né, de repente, colocando isso para um público que pode também segui-lo, né? Um público que eu conquistei. Não, você não conquista nada. O que conquista é o teu conhecimento, a tua humildade, a tua generosidade, a tua compaixão em compartilhar aquilo que você aprendeu. Então você está um passo à frente num determinado setor da vida, mas você pode estar muitos atrás dessas próprias pessoas que te seguem em outros setores da vida. Então, de novo, vou repetir, humildade, tanto para aqueles que já construíram uma carreira, né, nesse
independente aí do tema que defendem aí, seja religioso, seja metafísico, né, seja da espiritualidade, o que quer que seja. Se você já chegou num patamar, não se esqueça do que você aprendeu antes de chegar lá. Senão você coloca todo o seu conhecimento a perder pela soberba, pelo orgulho, só para massagear o teu ego. E isso é muito triste. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Falei porque trouxe aqui no meu coração situações que eu presenciei, né, algumas semanas aí atrás, né? Então é isso. Mais humildade para as pessoas. E eu, enquanto professora de numerologia, não me considero mestre de ninguém, não quero ser mestre de ninguém, porque eu acho que sou um ser humano igualzinho aos outros, né, com erros e acertos, conhecimento um pouquinho a mais em determinado setor, mas menos conhecimento em outros. Então a vida é uma troca, né? Se eu tenho para ensinar, também tenho muito a aprender, às vezes com quem está aprendendo comigo em outro setor, certo? Então humildade sempre. Beijo, gente, fiquem com Deus, um lindo dia 3 para vocês. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada, Rosane. Obrigada por tudo e por tanto. Cada dia mais admiração por você. Gratidão. E eu por vocês. Ai, vi vários aluninhos aqui. Tô super feliz, viu? E saudades de vocês. Até uma próxima.